Senador Delcy Amaral, eu não podia, no dia de hoje, deixar de falar sobre algo que nos é tão caro para todos nós, e Vossa Excelência aqui no pronunciamento demonstrou isso, que é a democracia. Ao lembrar setembro, lembramos coisas boas, lembramos, por exemplo, da primavera. Lembramos da primavera, mas lembramos também do golpe militar no Chile, da morte de Allende. Lembramos do ataque às duas torres gêmeas nos Estados Unidos, tudo no mês de setembro, onde morreram milhares de pessoas. Mas hoje eu quero falar da democracia. Há 16 anos, em setembro de 97, na cidade do Cairo, 128 países membros da ONU assinaram a Declaração Universal sobre a Democracia, adotada pelo Conselho da União Interparlamentar. Em 2007, festejando esse fato, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas declarou o dia 15 de setembro como Dia Internacional da Democracia. Como toda data especial, senhor presidente Delcy Amaral, esse também nos oferece uma oportunidade para pararmos, refletirmos, ainda que brevemente aqui, nessa noite no Senado, sobre os temas e questões que envolvem esta festa. Aqui me reporto aqui, que é a festa da democracia. Nesse caso, sobre os valores e sobre as promessas implicadas pelo ideal democrático. Ideal, senhoras e senhores, cuja afirmação e valorização é, aliás, bem recente na história da humanidade. Se excetuarmos o exemplo grego antigo, onde nasceram o conceito mesmo, é a própria palavra democracia. Não adianta recuar muito no tempo para buscar exemplos de regimes políticos democráticos. Mesmo o que os gregos chamavam de democracia é bem pouco, digamos, democrático, segundo os padrões que do século XVIII para cá passaram a definir a nossa política. É, de fato, somente ao longo das lutas políticas e sociais do século XIX e XX, portanto, nos últimos 200 anos, que não só se fixou finalmente o sentido moderno de democracia, mas também, sobretudo, o que se estabeleceu a democracia como um valor a ser promovido na linha dos direitos humanos. É bem conhecida a definição de Winston Churchill que ele deu à democracia. Disse ele, é a pior forma de governo, detalhe, excetuando-se todas as demais que têm sido experimentadas em todos os tempos. O que ele está dizendo? Ninguém inventou nada melhor como sistema do que o sistema democrático. Então, por trás da ironia, a frase resume bem a trajetória pela qual passou ao longo da história a valorização da democracia de forma degenerada na teoria antiga das formas de governo a regime amplamente valorizado, mesmo quando não plenamente realizado nos quatro cantos do mundo. A forma democrática foi pouco a pouco percebida como a que oferece a melhor combinação possível de valores que queremos associar à nossa vida social. Valores como liberdade, segurança, direitos humanos e prosperidade. Poderíamos, quiçá, ter mais segurança e prosperidade sob outros regimes, mas talvez não teríamos a liberdade. Liberdade abre asas sobre nós. Poderíamos ter mais liberdade em outras configurações sociopolíticas, talvez com muito menos segurança, com muito mais desigualdade, mas é na democracia que temos a possibilidade de alcançar o maior equilíbrio, o maior balanço, a maior combinação entre valores, entre liberdade, entre igualdade e combate a todo tipo de preconceito. Por trás desse ideal democrático, senhor presidente Delcy Amaral, pontificam dois grandes valores
que funcionam como motores da democracia e que se tornam centrais para a configuração do mundo contemporâneo. Primeiro, o ideal da autodeterminação ou do autogoverno. Segundo, o da igualdade. E eu diria sempre o da liberdade. Antes de qualquer outra coisa, senhores e senhoras, o ideal democrático aponta para a ideia de autogoverno, a autoridade mais legítima, aquela que o povo exerce sobre si mesmo, em algum sentido. Cabe aqui, então, que serão governados também decidindo como se fará esse governo. É o que ficou consolidado, tradicionalmente, no princípio da soberania popular, que aparece já no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição Cidadã, que eu tive a alegria de ajudar a escrever. Todo o poder, e Vossa Excelência é um discípulo dessa causa, senador Delcídio Amaral, todo o poder emana do povo. Junto com esse, vem o ideal da igualdade, valor-chave do ideal democrático, igualdade, antes de mais nada, de todos os cidadãos como membros plenos do soberano. Mas a democracia exige também lutar pela igualdade de direitos e de condições, pela eliminação dos condicionantes da exclusão, da discriminação, a luta pela promoção de uma vida social na qual os resultados da cooperação sejam justamente distribuídos, e não muitos para poucos e poucos para muitos. Tudo isso, senhor presidente Delcídio Amaral, está implicado pelo nosso comprometimento com o ideal democrático e faz parte das promessas que todo democrata tem que defender sempre. Isso, como disse antes, é muito recente na história da humanidade. Foi só com a dinâmica inaugurada com as grandes revoluções do final do século XVIII, revoluções políticas, como a americana e a francesa, mas, sobretudo, a grande transformação econômica e social, que foi a Revolução Industrial, que a democracia começa a despontar como um valor que deveria orientar a organização da vida social e política. No Brasil, senhoras e senhores, a história da democracia é ainda muito recente, é jovem. Nos 513 anos da nossa história, a contar desde a chegada dos portugueses, um regime que podemos chamar de democrático vigeu por pouco mais de 40 anos. Comparemos isso com os mais de 300 anos em que vigorou uma instituição como a escravatura no país. Mais de 300 anos, homens e mulheres, pela cor da pele, viveram aqui no país sob o regime da escravidão, negros e negras. Vivemos hoje nossa segunda e mais longa experiência democrática, iniciada há 25 anos com a promulgação da Carta de 1988, experiência que foi antecedida de outra que durou menos entre 46 e 64. Entre nós, portanto, a adesão à democracia é ainda incipiente. Podemos afirmar, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser trabalhada, sustentada, reafirmada constantemente para que a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática seja real, seja fato, que se possa, então, verificar. Apesar disso, senhor presidente Delcídio, acredito que o Brasil, nessas últimas décadas, deu passos importantes para consolidar entre nós o regime pleno e democrático. Deu passos importantes. Fizemos muito. E alguém que está ouvindo nesse momento e assistindo à TV Senado ou à Rádio Senado deve dizer: Paim, mas temos muito ainda por fazer, com certeza. Vejamos um pouco mais de perto o que evoluiu entre nós. Evoquei acima a ideia da soberania popular. Ora, nas democracias modernas, essa soberania se exerce eminentemente por meio do voto. O povo soberano é, antes de mais nada, o conjunto de cidadãos, daqueles que têm direitos políticos, especialmente o direito de decidir no voto. Dessa perspectiva, senhoras e senhores, a Constituição de 1988 trouxe um avanço considerável. A Constituição, repito, cidadã,
tão proclamada por Ulisses Guimarães. Nossa primeira Constituição Republicana, a de 1891, definia como eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, excluindo os mendigos, ou seja, os pobres, os analfabetos, os religiosos, sujeitos a voto de obediência e as praças de pré. E aqui o termo cidadãos, como estava lá no artigo 70, deve ser tomado literalmente do gênero masculino, já que as mulheres não podiam, eram excluídas do voto. A Constituição de 34 incluiu, pela primeira vez expressamente, as mulheres, estendendo também o direito de voto a menores de 21 anos e a maiores de 18 anos. Mantém, no entanto, a referência a mendigos, 1934, e a exclusão dos analfabetos às praças de pré, execuando sargentos, aspirante oficial, aluno da escola militar e do ensino superior. A Constituição de 37 praticamente repete o texto anterior, apenas trocando a referência às praças de pré pelos militares em serviço ativo. Em 46, cai, enfim, a referência aos mendigos. Os pobres, então, passaram a poder votar. Aparecendo, por sua vez, a restrição aos que não saibam exprimir-se na língua nacional, que se junta, então, à proibição do alistamento dos analfabetos. Permanece a exclusão das praças de pré, estendendo-se a exceções, nesse caso, a aspirante oficial, suboficiais, subtenente, sargento, aluno da escola militar. Já a Constituição de 67 praticamente mantém o texto da de 46. Em 1985, com a emenda número 25, estende-se finalmente a possibilidade do voto aos analfabetos. A Constituição de 1988, confirma esta extensão, eliminando as referências aos que não sabiam se exprimir em língua nacional e abrindo ainda a possibilidade do alistamento eleitoral para menor de 18 e menor de 16, proporcionando assim uma maior extensão do eleitorado desde a inclusão expressa das mulheres em 34. Com essas ampliações, o eleitorado brasileiro, antes restrito a uma parcela minoritária da população, ultrapassa o limite de 50% da população. Em 2012, o eleitorado brasileiro ultrapassa 140 milhões, considerando que hoje já somos mais de 200 milhões. Conforme divulga recentemente o IBGE, 70% da população brasileira poderá votar. Para além do voto, a Carta de 88 também conferiu a nós todos algumas prerrogativas de participação. Cada vez mais, o Legislativo, por exemplo, tem aberto os canais de participação para a população. Como exemplo disso, cito a criação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, as comissões permanentes que facultam a participação do cidadão. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por exemplo. Lá o cidadão, desde que tenha uma entidade de caráter nacional, ele pode a qualquer momento apresentar um projeto de lei. Outros institutos, como os conselhos setoriais, as políticas públicas, além de experiências como o orçamento participativo, têm ajudado a avançar no conceito pleno da democracia. Da mesma forma como evoluiu o eleitorado, também tem progredido entre nós. O grau de conhecimento, o grau de consciência avança cada ano que passa na nossa jovem democracia. Realizamos de 1998... De 1988 para cá, 6 eleições nacionais sucessivas, com pleno respeito às regras vigentes, e mesmo durante crises políticas graves, as instituições continuaram funcionando. O arranjo institucional consagrado na Constituição de 88, embora tenha sido objeto, ao longo desses 25 anos, de intensa discussão, já aprovamos 74 emendas à Carta Magna. Foi, em sua essência, mantido e apresenta avanços importantes para a democracia. Ainda assim, restam várias questões importantes, como as que dizem respeito à representação. Aliás, refletir sobre essa questão da representação tornou-se um imperativo, ainda mais estratégico e premente depois das recentes manifestações políticas que tomaram as ruas, lembrando aqui junho e julho. Um fenômeno que não deixa de mostrar a força que a cultura democrática tem alcançado entre nós.
porque estamos no Estado Democrático de Direito, é que mais de 2 milhões de jovens e outros com mais idade estiveram nas ruas durante o mês de junho. Também a questão das relações entre os poderes, as discussões sobre a divisão de papéis e funções nos processos de tomada de decisão, questão central, para o funcionamento do regime democrático, tem evoluído entre nós de forma sensível, dentro de um quadro de reforço das instituições democráticas. Há ainda questões complexas, como a do papel do Executivo na legislação, tanto na edição de medidas provisórias quanto na questão dos vetos. As discussões, porém, são dentro de um respeito generalizado às regras e princípios democráticos amplos, como os quais todas as partes podem falar, se posicionar. Do ponto de vista social, é preciso reconhecer que o país avançou muito. Entre 90 e 2004, o PIB nacional cresceu 35%. A distribuição per capita, no entanto, não acompanhou o ritmo, crescendo apenas 10%. Mas, por outro lado, os dados do Gini mostram que nos últimos, diria 10, 15 anos, nós retiramos da pobreza absoluta mais de 30 milhões de brasileiros. Porque dar outro dado que eu entendo fundamental também, saímos de um salário mínimo de $60 para um salário mínimo que se aproxima hoje de $350. Pesquisas de opinião, como as realizadas regularmente pelo Informe Latino, Barômetro, mostram que avançamos. Senhor presidente, eu quero avançar aqui nesse meu pronunciamento, são dados, números que a gente conhece. Triplicamos o número de universidades, triplicamos o número de escolas técnicas, com certeza absoluta, com o Bolsa Família, nós estamos contribuindo para que mais de 15 milhões de famílias tenham acesso, pelo menos, o que o Lula tanto falava, de 3 refeições por dia, né? Programas como Luz para Todos, Água para Todos, Minha Casa Minha Vida, mostraram um avanço e o IBGE aponta isso com índice, inclusive, medindo em toda a América Latina. Enfim, senhor presidente, eu enfatizo muito essa questão nesse pronunciamento da democracia e vou tomar a liberdade que esses são bem curtinhos, senhor presidente, mas eu não podia deixar de falar, senhor presidente. Primeiro, registro nesta sexta-feira, 20 de setembro, a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, completará 64 anos de fundação. FENAGE é a entidade máxima dos jornalistas brasileiros, sendo a primeira federação de trabalhadores a realizar eleições diretas. A FENAGE tem destacado o papel de luta pela democracia no país e principalmente nos meios de comunicação, bem como seus embates contra a ditadura ainda hoje estão vivos em nossa memória. A entidade congrega 31 sindicatos no país, com mais de 45 mil jornalistas. O atual presidente é o jornalista Celso Chigodo. Celso Chigodo, senhor presidente, na minha primeira campanha, eu sempre gostei da história do gibizinho. Ele desenhou para mim, fez um gibizinho e gratuitamente os jornalistas imprimiram milhares para a minha campanha para ser deputado federal constituinte. Esse é o Celso Schroeder, o qual eu lembro aqui com muito carinho. Como eu lembro do Catani. Catani era um professor mestre da Universidade do Rio Grande do Sul, coordenou a minha primeira campanha, um operário metalúrgico, não tinha um pila para fazer campanha. Ele pegou a indenização da esposa dele e os dois doaram para imprimir o meu material. Meu primeiro material de campanha, que era o Trabalhador na Constituinte. Catani, sei que tu e tua esposa estão vendo talvez esse momento, fiz de improviso, mas rendo aqui minhas homenagens para você. Tua esposa e você fizeram um gesto lindíssimo que eu jamais vou esquecer, quando pegaram o dinheiro da indenização da universidade, que era ser de uma universidade para outra, para imprimir aquele livreto que foi o meu material de campanha dos trabalhadores na Constituinte. Enfim, parabéns a todos os jornalistas. Senhor presidente, agora eu apelo a Vossa Excelência, e aqui é 2 folhinhas só, como gaúcho. Senhor presidente, amanhã, 20 de setembro, é a data máxima do Rio Grande. Feriado estadual, a origem é 1835, início da Revolução Farroupilha, a mais longa guerra civil acontecida em solo brasileiro.
10 anos. De um lado, os rio-grandenses, charqueadores e campeiros, e do outro lado, o poder central da coroa imperial. No início foi uma guerra por questões econômicas, que se afunilou, com apesar dos anos, por causas políticas, sociais e libertárias. O sonho da República, impostos mais justos, libertação dos escravos, mais autonomia para a província, queríamos mais estradas e escolas. Sim, os revolucionários sulistas beberam nas águas da Revolução Francesa. Nem vencedores e vencedores, apenas novos caminhos abertos para a unificação da querida pátria brasileira. Os nomes de ontem e hoje bordam paredes de museu, figuras de livros, páginas da internet. São nomes de ruas, avenidas e praças e servem de exemplo para todo o gaúcho e gaúcha. E compõem a vereada verde e amarela da nossa história, a história do Brasil. Há outros exemplos: Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Praieira em Pernambuco, entre outros. O sentimento que levou a essas revoltas foi o mesmo em todas: o espírito de brasilidade. Pelo menos é assim que eu entendo. O Telmo de Lima Freitas, lá no meu Rio Grande, certa feita versejou o presidente. Este atavismo dormido na alma da gente precisa de um quarto de ronda para se libertar. Essa lenda viva do terrorismo foi certeira. Precisamos cada vez mais reavivar as características dos nossos antepassados. Temos que conhecer a nossa história, cuidar bem e acariciá-la, cultuar as nossas tradições, valorizar a nossa gente, o nosso país, e acreditar que é possível fazer desse chão verde e amarelo uma grande nação. Estamos todos trabalhando para isso. A história, o presente e a luz do amanhã estão na mão de cada um de nós. Vida longa a essa data, 20 de setembro. Viva o Rio Grande, viva o Brasil. Termino, senhor presidente, dizer que amanhã eu não estarei aqui, a sexta-feira, porque eu estarei lá, no acampamento do Parque Harmonia, com a gauchada no piquete Estrela Vermelha, junto com o Cláudio e o Marcão, que estão fazendo lá um costelão e um bom chimarrão. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência.